Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui com algumas presenças ilustres e a gente vai começar o nosso Confraria Tech falando um pouco sobre trajetória na área de tecnologia. A ideia hoje é conhecer um pouco da trajetória de vários profissionais que tiveram a oportunidade de estar aqui em Maceió com a gente para participar de um grande evento e a gente vai ouvir um pouco sobre como foi a experiência deles para chegar na posição que eles estão hoje e o que eles querem fazer daqui para frente. A gente vai receber várias pessoas e a ideia é a gente entender um pouco sobre o que a gente precisa fazer hoje para alcançar o topo da carreira nas áreas de tecnologia. Então, queria convidar nossos convidados a se apresentarem. Oi, gente, eu sou a Enerida Angelis. Eu sou engenheira de software sênior na First Base. Troquei recentemente de empresa, então faz 3 semanas que eu entrei na empresa. Tenho 27 anos e nas horas vagas eu crio conteúdo sobre tecnologia e programação, um pouquinho de carreira também no Instagram. I am Tech Girl. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou o Eris Dev, sou desenvolvedor pleno aí na CIT. Desenvolvo há seus 4 anos, mais ou menos. Tô tentando aí subir para desenvolvedor sênior. E nas horas vagas também produzo conteúdo no meu Instagram, que é o mesmo nome, Eris Dev. Boa noite, pessoal. Meu nome é Diógenes. Eu sou CTO da WeFind Pro, uma startup que atua no mercado de serviços domésticos lá nos Estados Unidos. Atualmente com 23 anos e para os 5 anos de experiência. E eu também produzo conteúdo nas horas vagas. E meu nick é dioaugusto.dev. Fala pessoal, Vou falar boa tarde. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está assistindo. Meu nome é Durval, sou hoje engenheiro de software e consultor na MongoDB. Estou programando esse ano, faz 20 anos. Ainda bem que não tem nenhum cabelo branco. Eu acho, se olhar aqui por trás, eu acho que dá para achar. Já foi muita guerra, basicamente eu trabalho como engenheiro e também como empreendedor. Então eu sei o que você está sofrendo, viu? Não quero sofrer nem desejo para ninguém, mas é bom demais. O início é bom, a metade é ruim, o final é pior ainda. Vai melhorando. E é isso, feliz de estar aqui com vocês para a gente bater um papo legal. Eu sou o Wesley Marinho, eu sou especialista em cibersegurança. Atualmente eu trabalho para um banco na parte de segurança de negócio. Tenho mais ou menos 15 anos de experiência e estou trabalhando especificamente com projetos de internacionalização no setor financeiro. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês, falando um pouco sobre a trajetória, né? De onde você veio. Agora eu vou conversar primeiro com o Diógenes, para entender um pouco, Diógenes, na sua carreira, o que você fez ao longo da sua trajetória que ajudou você a chegar onde você está hoje? Os empregos, os perrengues, aquele momento que você enfrentou uma tecnologia que você não conhecia antes e que alguma coisa que você aprendeu no passado ou alguma experiência que você teve fez a diferença e foi a virada de jogo para você chegar na posição que você tem hoje. Pronto, começando que eu me envolvia em todo projeto que aparecia. Primeira coisa, toda oportunidade eu estava entrando de cabeça ali para tentar explorar da melhor forma possível. Então, quando eu entrei na faculdade, né, no IFPE em ADS, desde o primeiro período apareceu o projeto de extensão, eu já fui entrando. Pronto, fiz projeto de inteligência artificial com CISA, fiz projeto com empresa lá de marketing, a gente fez app para eles, que por sinal depois virou uma oportunidade de emprego, que aí já foi meu primeiro emprego, realmente. Aí disso, eu segui trabalhando com eles por um tempo, desenvolvi mais alguns projetos para eles. Depois eu comecei a trabalhar para uma empresa gringa já também, que era uma startup, mas assim, a solução legado e tal, tudo isso. Beleza, passei um tempo lá trabalhando com eles, com PHP. Depois disso, eu troquei de novo, fui para uma empresa de EdTech, mas muito focada também numa parte não tão tech assim. Então terminava que eu mexia com muita coisa que não era exatamente programação, que não agregava tanto na minha carreira, que foi uma coisa que fez eu querer sair de lá. Depois disso, eu entrei na startup que eu estou atualmente. Assim, eu cheguei nela bem no iniciozinho, tanto que eu entrei só como um dev comum. Só que assim, como eu falei, né, eu sempre fui muito de comprar guerra, de ir me envolvendo cada vez mais, então eu fui crescendo ali dentro até o ponto de me tornar CTO, né, depois de um tempo, obviamente. E hoje eu tô
sempre procurando mais coisa para fazer. Então, dentro da startup, eu estou liderando já uma equipe. A gente está para fazer um relançamento aí já também. Então, toda essa etapa do ciclo de desenvolvimento de software, de revisão ali das tarefas, cuidar da cloud, tudo isso, minha mão está ali em tudo, né? Participando em tudo. Inclusive também refinamento do produto, tal, tudo isso. Eu sempre vou estar batendo muito na tecla, né? De, aproveite toda a oportunidade que aparecer. Para estudar, para fazer um curso, para se especializar. O seu amigo ali tá lhe chamando para ir num evento, vá lá, apareça, porque você pode chegar lá e dar negócio, sabe? Você pode encontrar um cara que está precisando exatamente das suas habilidades e, entrar num projeto aí que vai mudar a sua vida, né? Nunca se sabe. Eris, qual que é a sua percepção sobre a sua carreira, sobre o que você já passou? Apesar de você ter falado que não tem tantos anos assim de experiência, mas acredito que você deve ter enfrentado várias das mudanças que o mercado da tecnologia passou nos últimos anos. Como foi para você? O que você acha que, ao longo da sua experiência, impactou bastante para você chegar na posição que você está hoje? Cara, eu comecei a desenvolver relativamente cedo, né? Comecei a estudar desenvolvimento há uns 5, 6 anos atrás. E quando começou a aparecer oportunidades como freelancer, eu abracei todas, né? Porque, cara, muito novo, sabia que não ia aparecer uma oportunidade, sei lá, um CLT, um PJ, uma empresa. Então, todo freelancer que aparecia, eu abraçava a causa. E eu acho que foi o que me ajudou muito a ter um começo bem promissor, porque eu acabei trabalhando com tudo que é linguagem que aparecia, tudo que é framework que aparecia, com um PHP legado, com um projeto em Java, com um pouco de tudo. E, inclusive, já desenvolvi front-end, já desenvolvi back-end, já desenvolvi mobile, já fiz muita coisa. E eu acho que isso me ajudou também a escolher o que eu de fato quero seguir como carreira, que é o que eu faço hoje. Atuo principalmente como desenvolvedor back-end com Java. E, assim, eu acho que me ajudou muito, inclusive, a chegar na que eu tô hoje, na posição que eu tô hoje, foi a última empresa que eu tava, que era uma startup de jogos. E eu atuei nela como desenvolvedor Java back-end também. E, cara, foi um dos projetos mais tensos que eu já trabalhei, porque envolvia muito cálculo, envolvia coisas que eu nunca tinha trabalhado antes, regras de negócio muito diferentes. É totalmente diferente de um projeto convencional, digamos assim. E eu acho que essa experiência específica foi uma das que mais me ajudou a chegar onde eu tô hoje. Mas acho que todos os projetos legados me mudou até aqui. E aí, Neri, qual que é o seu ponto de vista? Você que talvez a sua trajetória seja um pouco mais longa, mas ao mesmo tempo acho que você trabalhou com empresas um pouco mais diversas, né? Você passou por algumas empresas diferentes. Você acha que teve algo na sua carreira, empresas que você passou, tecnologias que você lidou, que fizeram muita diferença para você chegar onde você está hoje? Cara, acho que sim. Eu acho que você enfrentar diferentes desafios te ajuda, assim, a abrir um pouco a mente. Eu já trabalhei um pouco de tudo. Já fui de consultoria, unicórnio, startup, já fui pesquisadora acadêmica. Então, experimentei um pouquinho de cada coisa. Acho que isso me ajudou a ter uma visão mais ampla, assim, das coisas. A cada momento foram agregando até chegar onde estou hoje. E acredito que também questão de não só profissional, mas a parte de trabalho voluntário também. Eu passei quase 3 anos como voluntária de uma ONG norte-americana para mulheres e pessoas não binárias na tecnologia. E acho que foi um momento que, assim, abriu muito o meu mundo de tanto social como pessoa, quanto profissional também, porque eu estava ali atuando com pessoas diferentes, backgrounds diferentes, que vinham da mesma área que eu e estavam ali dispostas a ajudar, a gerar impacto. Então, acho que isso ajudou bastante também para chegar com a visão que eu tenho hoje. Eu queria fazer uma pergunta para o Durval. Ao longo da sua carreira, Durval, você hoje ocupa uma posição de bastante prestígio numa empresa renomada internacionalmente. Tudo que você passou, as experiências que você teve, você acha que teve algo que impactou bastante para você chegar até aqui? Algum perrengue, alguma tecnologia? Fala um pouco para a gente sobre isso. O que me ajudou a chegar na posição?
do que você passou na vida, de experiências que você teve, empresas que você trabalhou, desafios que você enfrentou, que te ajudaram a chegar na posição que você está hoje. Então, às vezes você enfrentou um desafio, teve um problema que você resolveu lá atrás, no início da sua carreira, e que foi uma virada de chave para você chegar onde você está hoje ou fazer o que você está fazendo hoje. Tá, boa, gostei. Vou dar 2 respostas. A primeira foi... Então, o que acontece? Em 2011 ou 2012, algo assim, tô ficando velho. A BlackBerry chegou aqui em Alagoas, né? Teve aquele laboratório lá, toda aquela novela, né? Que eu vou explicar em 30 segundos para quem não sabe. Tem um carinha que se formou lá na UFAL com a gente, que se chama Demian Borba. Ele se formou em Ciência de Computação no IC, no Instituto de Computação. E ele foi morar em San Diego, Califórnia. E lá ele trabalhou para algumas empresas, né? Que o nome da Adobe, ele trabalhava para o setor da Adobe, que era outro nome, inclusive, enfim. Aí ele acabou indo para a BlackBerry. Lá na BlackBerry, eu não sei 100% dessa história, mas creio eu que ele foi um evangelista que quis criar essa ideia dos tech centers. Porque eu lembrei agora, o papel dele era evangelista, né? Então ele era responsável por fazer aquele spreading lá da comunidade das tecnologias da BlackBerry, que era a maior empresa de telefonia na época, né? E aí... Na verdade não era, em 2011 a Apple já estava grande, né? Eles estavam tentando recuperar o que era deles. E aí ele trouxe basicamente, para resumir a história, ele criou um modelo junto com o pessoal lá da BlackBerry de tech centers, que era fazer o quê? Levar para vários lugares do mundo, inclusive o primeiro do mundo foi aqui em Alagoas, centros dentro de espaços de alavancamento de inovação, uma universidade, uma aceleradora, coisas desse tipo, né? Então dentro da UFAL, do Instituto de Computação, a gente tinha a BlackBerry lá. E aí o que acontece? Eu tinha entrado na UFAL em 2009, no curso, eu acabei saindo e voltei em 2013. Quando eu voltei, a BlackBerry já era o hype. Então você pegava lá uma bolsa de monitoria, uma bolsa de pesquisa PIBIT, que era tipo R$400. E a bolsa da BlackBerry, por ser em dólar, convertia era bem maior, né? Então tinha uma... Era como se fosse os cool kids, né? A galera legal era a galera da BlackBerry, né? Os populares estavam na BlackBerry. O resto era a galera que era bullyingada, né? Se você não era da BlackBerry, você ia levar bullying. E aí eu disse, porra, como é que eu entro nesse negócio aí? Quando eu votei, né? Como é que eu entro nesse negócio? E o Salles, o Léo, que era o professor responsável por coordenar o laboratório. Eu nem lembro como é que eu consegui, eu só sei que eu entrei. Não sei se foi uma seleção, se foi um quem indica, eu só sei que eu entrei. Lembrei, eu entrei sem ganhar nada, eu pedi para trabalhar de graça. Na Epson. Ele coordenava a BlackBerry e a Epson. A Epson estava lá por um projeto de lei de isenção fiscal, estilo como o Edge faz com o FINEP, essas paradas, né? Trazendo várias granas de diferentes partes da indústria. Aí eu disse, eu quero trabalhar na Epson. Ele disse, bicho, não tem bolsa. Eu disse, eu não pedi dinheiro, eu pedi para trabalhar. Aí lá na Epson, aí o que é legal, lá na Epson tinha 3 caras, o Luciano, o Mário e o Jean. Se eu esquecesse do Jean, ele ia ficar com raiva de mim. Os 3 caras trabalhavam lá já há mais tempo que eu. Então era C#, Visual Basic e Delphi. Nada a ver com nada hoje, né? C# ainda vai, mas Visual Basic e Delphi... Obrigado. Delphi, o pessoal da geração atual nem sabe o que é. Sabe não. Pô. Delphi a galera acha que é algum jogo, um passarinho, alguma coisa assim. E aí, o que acontece? Quando eu entrei, os caras estavam lá há alguns meses já, eu não sabia de nada. E eu não tinha uma posição mesmo, eu fui tipo um peru, eu era o peru oficial da sala, né? Então o que eu fazia era... A task que acharam pra mim, ou seja, a minha única responsabilidade era... Cria um código de exemplo para esse endpoint. A gente trabalhava com impressora térmica de nota fiscal, né? Cria um endpoint de exemplo para fazer uma documentação, para a galera ver como é que roda esse negócio. Aí eu fazia a bobônica da documentação em 2 horas e ficava a tarde toda sem fazer nada lá. E aí eu percebi que o Léo tinha um problema, que era o seguinte. Como o Léo tinha outras coisas, ele fazia essa coordenação de forma remota. Ele só ia para o laboratório, acho que quando ele ia para o FAO, terça e quinta. Porque ele era um professor, né? Ainda é um professor lá da universidade. E aí não tinha quem avaliasse o ambiente e fizesse tipo um reporting para ele. Na época não existia todo esse hype, mas um Kanban, um Scrumzão, um sprintzinho, uma checagem de ciclo, né? Então o que foi que eu comecei a fazer? Eu comecei a ir nos caras e dizia, Mário, tu tá fazendo o quê? Bicho, eu tô criando um endpoint aqui, não sei o que, não sei o que. Luciano, tá fazendo o quê? Não, eu tô fazendo aquilo. Aí eu escrevi todo dia eu mandava um dele para ele. Léo, hoje o Luciano fez isso, hoje o Mário fez isso. Assim que, ó. Era. O Jean fez isso e eu não fiz nada. Eu peguei as resmas que tava de um lado, botei no outro e passei um pano lá na estante. E eu fiz essa documentação. Eu trabalhava em outras coisas, mas era a minha ideia de crescer dentro dessa parada, né?
Aí que foi quando o Léo chegou e disse, bicho, eu vou conseguir pegar mais uma bolsa, eu vou botar você de gerente. Aí pronto, em acho que 2 meses eu já ganhava mais que os caras. Saiu de salário nenhum para o maior salário Pra o maior da salário, eu amo vocês, viu, Luciano e Maria? Aí, só que eu tava lá querendo ir pra BlackBerry, né? Porque a Epson não era tão hypada, eu queria ir pros Cool Kids, né? A galera legal. Aí eu disse, já que eu tô ganhando pra trabalhar na Epson, deixa eu trabalhar de graça na BlackBerry agora, porque eu gosto de trabalhar de graça. Aí eu ficava, os laboratórios eram um do lado do outro, as salas assim, né? Então eu ficava na Epson, de 2 às 5 e de 5 às 8 da noite, e passava o dia no FAO, né? Ia na BlackBerry ver o que os caras achavam fazendo. Resumo da ópera foi que eu acabei me tornando gerente da BlackBerry também. Então, percebam que nessa história tem uma moral. A moral é que eu fui uma prostituta, né? Eu trabalhei de graça, mas valeu a pena, porque é o que todo mundo, quando tá no início da carreira, ou quando tá no meio e, sei lá, tem um conflito lá que não sabe como seguir, se pergunta. Por exemplo, qual é a crise de hoje? A crise é, o cara ganha $8 mil, o cara é demitido. Você acha que em 3 meses, se ele não achar nada, ele não vai aceitar $5 mil? Claro que ele vai achar. As pessoas vão procurar oportunidades onde elas vão encontrar primeiro. Exato. Então a galera tem muito esse erro de, eu tô num lugar, minha atividade é A, B e C, meu chefe pediu D, não vou fazer D não. O meu horário é de 8 às 5h59. Se o cara pede pra tu ficar todo dia até às 7, tu tá sendo feito de otário. Mas um dia ou outro vai fazer um deploy, ou sei lá, meu irmão, a gente vai fazer uma reunião porque o cliente não tem como fazer antes das 6. Tem como você ficar esse dia? Então esses pequenos pontos comprovam que você é capaz de fazer essa entrega, né? E aí trazendo pro mundo atual, quem me segue viu, né, que essa semana eu fui promovido sem querer em outra empresa, né? Porque basicamente eu também sou consultor para uma empresa da Califórnia, que eu não posso falar o que é, porque os caras estão em stealth mode, não posso falar nada sobre o produto. Posso falar o nome da empresa, é Volatus Health, mas não posso falar nada sobre o produto. E quando eu fui contratado, tinham 2 engenheiros. Meu irmão, os caras é surreal o nível dos caras. Tipo, eu tenho 20 anos de programação, os caras têm 30. Os caras é tudo cara, cabeça branca mesmo. Os caras eram surreal. E os caras estavam há 2 anos lá e pediram pra sair. Então, quando eles pediram pra sair, a empresa não tinha mais ninguém pra colocar como lead, digamos assim, a não ser eu, né? Porque eles tinham... Eu posso falar o seguinte, tem hardware e software na empresa, então tem um CTO de hardware e um CTO de software. O cara que era o CTO de software vazou. Então, chegou uma hora que tem os devs numa reunião e os caras disseram, mesma ideia de produtividade. Os caras chegaram na reunião e disse, agora é a hora de vocês entenderem que nós vamos precisar avançar. Tipo, aquela velha história do comercial, vamos sobreviver, da gerência, né? Agora é um momento difícil, teremos que subir montanhas, escalar, aquela coisa toda. O cara, meu irmão, pague meu salário e deixa eu dormir. Aí o que é que aconteceu? Terminou a reunião, eu já mandei uma velha esquema de sempre. A estratégia de 12 anos, 13, 15 anos atrás eu usei hoje, essa semana de novo. Mandei um e-mail logo para o CEO, que é responsável por isso, e disse, olha, só lembrando que eu fui contratado para isso, isso e isso, mas eu também faço isso, aquilo e aquilo. No final do dia eu realmente já estava fazendo isso por fulano, já estava falando isso por cicrano. Então não é problema nenhum, já que não tem ninguém, eu vou ter que fazer essas coisas do mesmo jeito. Então a gente acabou negociando uma promoção que já rolou essa semana e eu já estou trabalhando o que eu não queria trabalhar. Mas por quê? Porque se eu não fizesse isso, eu corria o risco de perder a posição. Porque quem não tem proatividade, o mundo corporativo enxerga como alguém reativo. E alguém que é reativo, ninguém quer manter, né? Esse é o maior problema de quem só trabalha de 8 às 18. Que é uma ironia. Se você é CLT, você só trabalha de 8 às 18. Mas o mundo corporativo ele é tão avassalador que ele quer cada vez mais filtrar e pegar só os psicopatas, né? Então, quem não for... E eu acho que o que você falou me puxa para um gancho bastante interessante, que é a oportunidade. Assim, Bater a carreira na porta, de né? tecnologia, ela é muito assim de oportunidade. Demais, Tipo, às vezes você tá ali fazendo um trabalho, fazendo um projeto, e aí quando você menos espera, alguém falar, você já mexeu com tal coisa? Eu sei, não, nunca mexi. Mas ó, eu tenho um projeto aqui para fazer isso. E aí? Você tem 2 opções. Você pode topar e depois ver como faz, estudar, aprender, correr atrás e tal. Ou você pode dizer, não, nunca fiz isso aí, vou fazer aqui numa outra linguagem, vamos, não sei, vou indicar alguém, vamos ver se alguém faz. Eu acho que eu já tive algumas experiências assim, eu queria ouvir de vocês. Neri, você pode falar um pouco? Cara, é engraçado porque, tipo, eu sou back-end, acho que eu migrei de carreira uns anos atrás, faz tempinho já, mas eu desenvolvia para desktop, para a plataforma macOS. E aí eu migrei para back-end e desde então full back-end, assim, daqueles que tem medo de front, sai correndo. E aí eu entrei nessa empresa faz
3 semanas. E eu tava terminando uma doc, o PM tava pra revisar e me dar um feedback. E eu tava meio que vadiando, né? Tava meio desocupada. E aí meu chefe chegou e perguntou: tem uma task aqui de front. Tu topa fazer? Sei que tu só mexe com back. E aí eu disse: tá, manda. Já não tenho nenhuma experiência com front muito formal. Todas foram bem ruins, mas manda aí que eu tento. E acabou que, tipo, foi algo até simples. Em um dia eu consegui terminar, fiquei bem feliz. Mas, assim, acho que é muito disso. Porque, pô, você tá 3 semanas na empresa, o cara chega pra tu perguntando: você mexe com isso aqui? Não mexo, mas vou tentar. E mesmo se você tivesse há 5 anos na empresa, é sempre a oportunidade de tentar algo novo, de, tipo, acho que é muito do que o Durval já estava falando, de você mostrar proatividade, de se desafiar também. Acho que a gente que mexe muito com tecnologia, que trabalha mais com a mente, a gente gosta disso, de estar se desafiando. Então, acho que qualquer oportunidade que vem é importante. Até certa idade, viu? Depois você fica cansado de se desafiar. Mas uma coisa é engraçada, ele tá falando isso, mas ele acabou de ele mesmo cavar o próprio desafio, né? E tá falando que depois fica Exatamente. cansado. Não, você fica preguiçoso pra buscar novos desafios, mas se bater na porta você não corre, né? É meio... Você meio que bateu na porta do seu desafio. Mas é porque Você não esperou ele bater na Você sua. falando mal lavado. Mas é porque eu fiquei com medo do desafio. Se eu não batesse na porta do desafio, a porta bateu na minha cara, né? Não tinha saída. É porque eu tava falando sobre isso, a galera falou: você pode não aceitar. Mas imagina o seguinte cenário: tu tá numa posição, numa certa hierarquia na empresa. Tu tem todas as competências para ir um nível acima. Sobrou uma vaga. A empresa quer que você preencha essa vaga. Se você nega o preenchimento, quem aqui já empreendeu ou já trabalhou em equipe por longo prazo, imagine que você tem alguém que é capaz de preencher uma posição acima e não quer. Qual é a percepção que você tem dessa pessoa? Bicho, esse cara a longo prazo nunca vai entregar o que é necessário. Ele só tá aqui batendo o ponto. Mais uma vez, por mais que aparentemente ele preencha todas as atividades necessárias do momento atual em que ele está na hierarquia, nenhuma empresa quer isso. Tá aí o Itaú, né? Nenhuma empresa constrói a empresa para o agora, né? Ela tá construindo a equipe para a empresa do futuro. Exatamente. Se alguém tá ali naquela posição, seja um pleno que não tem intenção de ser sênior, seja um sênior que corre de ser lead, que já isso eu vejo era, bastante, já era. né? Alô, galera sênior aí que tá correndo de ser lead, né? De mentorar os júnior, né? Pois é. Tem que ter A paciência. empresa não quer, né? A empresa não tá procurando Não isso. quer. O desafio da empresa do futuro é ter provavelmente, cada vez mais pessoas, cada vez problemas Isso. mais complexos. E se você não tem pessoas dispostas a dar esse próximo passo, Se você tá numa empresa que não se incomoda com o fato de você negar o próximo passo, você tá numa empresa muito ruim. Ou uma empresa que os próprios... Eu tenho empresas que eu não tenho interesse em crescer. Negócios menores que eu sei que não dá tanto dinheiro, eu não tenho interesse em investir tanto dinheiro nele. Então eu posso falar com propriedade. Empresas que não se importam tanto com a produtividade de funcionários são empresas que o dono não se importa tanto com a empresa. Então você também está num lugar que é factível à falência. O dono pode simplesmente pegar um dia e dizer: vamos fechar as portas. Então, se você está num lugar em que a sua comodidade é tranquila, é um lugar problemático. Quer dizer que sua estabilidade não está garantida. E se você está num lugar que você quer estar tranquilo, sua estabilidade também não está garantida da mesma forma. Porque se o lugar é bom, a galera vai querer que você se desafie todos os dias. Né? Como ela falou, desafio. Eu tô cansado de desafio, mas pode bater que a gente... Dio, a gente tá falando aqui sobre desafios, sobre ser proativo, sobre estar pronto, né? Acho que o principal ponto é esse, né? Às vezes a gente recebe um desafio que às vezes a gente não espera, às vezes a gente já esperava, só talvez não estava preparado para ele. Acredito que você na sua carreira, inclusive na posição que você tá hoje, você já deve ter passado por algum cenário, e eu queria ouvir um pouco de você. O que você acha, na sua posição hoje? O que você espera de alguém que está na sua equipe se você lança um desafio? Aquela famosa bola que chega quicando, o que você espera que o dev faça, que a sua equipe faça num momento como esse? Pronto, você já tocou no tudo que eu precisava já ouvir. Porque desde o início da minha carreira, eu fui entrando nos projetos sem saber o que eu estava me metendo. Assim, o primeiro projeto que eu entrei era com mobile, não sabia nada de mobile. Aprendi também na Tora. Aí depois veio o projeto com IA também. Não sabia nada de IA. Eu fiz o curso todo lá da Huawei, passei na prova, fiz os negócios tudo, fui selecionado para fazer o projeto. Aí pronto. Aprendi também na Tora.
Até hoje aparece de vez em quando projeto de freela, projeto de consultoria de alguma coisa, que assim, eu não entendo do domínio que eles estão pedindo, só que assim, eu posso aprender, né? Então, na medida que a gente vai andando, a gente vai se tornando pronto para aquilo ali. Não é como assim, eu estou pronto hoje para entrar numa vaga. Não. Você tem que estar procurando o tempo todo, ativamente, é proativo. Então, assim, surgiu um problema, dá as caras, bota lá, já procura a solução para resolver aquilo ali. Não tem por que você ficar esperando alguém notar o problema, ou esperar dar realmente, ser irrevogável, né? Ser uma coisa que se tornou uma cicatriz ali já, não tem mais como voltar atrás. Então, é muito uma coisa ativa, é sempre o ativo. Como você mesmo falou, as empresas procuram pessoas que são proativas, exatamente porque a reatividade leva à estagnação. Então, até certo ponto, aquela empresa vai querer manter você, porque não tem ninguém para lhe substituir imediatamente, por assim dizer. Mas esse momento vai chegar. Então... É por isso que nunca pode documentar o código, né? Para que, pra que ninguém se substitua. Mas agora a inteligência artificial pode substituir. Exatamente. E aí? Pronto, aí já vem a próxima coisa que eu ia falar, Cria um código tão sujo que nem a IA entende. Meu Deus. É só modularizar o suficiente que ela não vai conseguir pegar com o texto do projeto inteiro. Boa. Que pronto, é o uso da IA hoje em dia, né? Porque a IA tá lascando o Júnior. Porque o Júnior não tá conseguindo aprender nada porque ele tá delegando tudo pra IA. E quem tá sabendo usar a IA bem tá ganhando produtividade com isso e continua desenvolvendo software de qualidade. Pronto, a gente tem dois... Agora com muito mais produtividade, né? Do jeito que as empresas gostam. A gente tem dois casos, né? Uma pessoa que está usando IA da forma correta e está conseguindo avançar na carreira, e uma pessoa que está usando IA da forma errada, está ficando estagnado, porque ele não está evoluindo em nada, e ele tem a percepção de que ele está fazendo entregas boas, né? Mas não está. Então, essa pessoa vai ser substituída por uma pessoa que está usando IA da forma correta. Mas essa história do Júnior usando IA da forma incorreta já vem diante da IA, hein? Naquele boom mesmo em 2022, entrou muita gente na área de tecnologia, tipo, a pessoa decora um framework, aprende a fazer uma API ali e na cabeça dela... Ela aprendeu a codar, entrou no mercado e essa galera tá aí até hoje, não sabe, vai se virando... com o que acha e é isso, cara. Aí já é uma discussão auspiciosa. Eu acho que a gente teve vários momentos, né, da tecnologia nos últimos tempos ali. Acho que pré, durante e pós-pandemia, o cenário da tecnologia ele mudou bastante, né? A gente no pré-pandemia, as pessoas da tecnologia, elas viviam quase que num universo paralelo. Acho que era engraçado que às vezes eu conversava com pessoas que não eram da área de tecnologia, as pessoas não tinham noção das coisas que estavam acontecendo ali durante aquele período. Novas tecnologias, novos produtos, novas startups, empresas valendo milhões de dólares mundo afora e tudo mais. E aí a gente teve a pandemia. A pandemia eu acho que ela estourou essa bolha, fez as pessoas entenderem o que a tecnologia estava proporcionando. Eu achei engraçado que tinha um restaurante aqui em Maceió, que eu gostava bastante de ir lá, e esse restaurante, ele nunca ofereceu delivery. Nunca. Nunca existiu delivery nesse restaurante. E até para você fazer um pedido para viagem, era extremamente complicado. Não era importante para eles fazer isso. E durante a pandemia, eles tiveram que se adequar. E foi engraçado que, nessa adequação, eles criaram um aplicativo. Eles estavam em 3 plataformas de venda diferentes. Eles tinham possibilidade de retirada. Eles tinham WhatsApp para fazer pedido. Eles tinham tudo. Todos os formatos possíveis e imagináveis, eles fizeram. E aí eu acho que vem a grande discussão e que eu acho que é uma diferença que o mercado teve no Brasil e em outros países ele foi um pouco diferente. Depois que a pandemia acalmou, esse restaurante voltou ao status anterior. Ele não tem mais iFood, ele não trabalha mais com entrega, ele não faz pedido pro WhatsApp, ele não tem mais nenhuma dessas opções. Ele voltou a focar 100% no presencial ali. E isso aconteceu em muitas empresas no Brasil também. Empresas que tiveram um processo de digitalização acelerado durante a pandemia, lançaram e-commerce, começaram a criar agente, não sei o que, várias funcionalidades. Depois que a pandemia passou,
ou esses projetos foram desacelerados, ou esses projetos foram até mesmo encerrados. E aí muitos profissionais que estavam no mercado nessa época, que foi povoado pelos júniors lá que achava que sabia codar, que estava fazendo alguma coisa ou outra ali, que aprendeu na internet, nesse momento o mercado precisou separar esses profissionais. Quem realmente sabia o que estava fazendo e quem não sabia estava ali só repetindo alguma coisa que aprendeu. E aí eu acho que nesse momento o mercado não soube dividir muito bem. Teve gente muito boa que foi mandada embora naquele período de layoff ali que a gente viu. E teve muita gente que a gente sabe que não são tão bons assim, que não tem essa trajetória toda, mas foram muito bons de papo, souberam vender a sua história direitinho e acabaram ficando ali no mercado. E aí um ponto que eu queria trazer com essa discussão é, vocês acham que hoje o mercado de tecnologia ele está muito relacionado à história que você conta, como você mostra para o mercado, o profissional que você é, difere muito mais de você conseguir uma melhor vaga do que o que você realmente sabe? Vocês acham que isso faz sentido? Eu acho que para você conseguir a oportunidade, talvez, para você ficar nela, vai diferir um pouquinho. Conheço pessoas que eram muito boas e não souberam se vender tão bem. Conheço também pessoas que não eram boas, mas sabem se vender, e aí tu vai olhar a trajetória da pessoa, tipo, ela entra em empresas muito boas, de renome, mas ela passa 3, 4 meses e sai. Entra em outra empresa de renome, 3, 4 meses, no máximo 5, sai também, é mandada embora. Então, a pessoa consegue a oportunidade, ela tem ali uma boa trajetória no currículo dela, bons nomes. Então, se ela conta uma história bonita, faz aquilo parecer ao favor dela, ela consegue se destacar e entrar, e depois vão ver que nada daquilo faz sentido na prática e dá no que dá. Mas será que as empresas estão vendo? Então, Quanto tempo eles estão levando para ver? Isso Então. aí é outra coisa que eu queria pontuar, né? Porque tem empresa, como o Duval falou, que ela não tá ali ativamente vigiando, né? Por assim dizer, o seu funcionário, o seu colaborador. Eu usei vigiando, mas não é micromanagement não, tá? Não é isso não. É mais faz o corte. É mais do tipo de, pô, aquele funcionário não tá performando bem, só que eu não tenho nenhuma métrica para avaliar isso, né? Assim, eu não sei dizer se ele tá performando bem ou não. Então, a pessoa que tá desenvolvendo esse código ruim, por assim dizer, a gente não consegue afirmar isso o suficiente. Então, termina que ele perdura muito tempo em uma empresa dessa, né? Mas quando ele entra em uma empresa que tem um processo bom, ele não dura. Aí essas são as principais diferenças que eu vejo, né? Desse pessoal. E aí, Duval, você já teve que liderar essa galera fake dev senior demais. de 3 meses? Demais. É porque é complicado, né? Um currículo conta a sua história, né? E o currículo é Quer dizer, você pode até mascarar o currículo, mas existem informações do currículo que são impossíveis você mascarar, a não ser que você queira mentir. Por exemplo, o cara... Foi feita uma pergunta para mim numa entrevista para Product Owner, numa empresa da Grécia. Em 2021, 2022, eu acho. Durante essa entrevista eu estava numa empresa. 2021? Onde é que eu estava? Não lembro. Tava em alguma empresa, já passei por um monte de lugar. Tava em alguma empresa que eu tinha mais ou menos 4 meses só. Aí antes dessa empresa, eu fiquei em uma 7 e antes dessa eu fiquei só uma 8. Mas por quê? Porque toda hora alguém me comprava. Ou me comprava, ou a empresa realmente falia. Startup pode falir. Eu acho que inclusive, eu levei layoff realmente. E aí, o que aconteceu? Mas nesse período eu acho que eu não tinha levado layoff. Eu simplesmente saí pulando de galho em galho mesmo. Aí o cara perguntou: você pula de galho em galho. O que me garante? Explique por que você tem X meses aqui, X meses aqui, X meses aqui. Em 2 anos você passou por 3 lugares. Porque, pela minha concepção, quando eu lhe contratar, daqui a 6 meses... alguém paga mais e você vai embora. Ele estava certo. Mentira, não é. Ele estava certo. Mas a gente tem que entender... Aí, eu estou confirmando o primeiro ponto, que é... A galera percebe isso. O entrevistador, eles estão começando a funilar cada vez mais essas questões. No início, beleza. No início, você consegue sobreviver. Eu tenho um dev que...
Na minha software house tem devs que foram meus amigos. No início eu contratei na base do nepotismo. Quando a gente começou a crescer, a gente tinha 4 caras e de repente a gente estava chegando em 20 rápido. E a contratação era só o cliente entrando no funil e eu precisando de mais gente na empresa. Então a contratação era tipo, tem algum amigo que é dev? Tem. Chama. Era assim. Então confia nele, confio, chama. Entrou alguns caras que tipo, passaram 6 meses, eu tive que entrar numa call com o cara e dizer, ô seu filho de uma desgraça, você tá queimando meu dinheiro. Você tem mais um mês aí pra trabalhar. Porque virou meu amigo também o cara, né? Você tem mais um mês pra trabalhar aí. Se você não provar que é bom, amizade, negócio à parte, eu vou lhe demitir. Esse cara, se ele assistir, ele sabe quem ele é. E o nome dele é? Eu não vou dizer o nome dele. Ele, inclusive, pediu uma comprovação essa semana de que trabalhou comigo. E eu vou dar, porque ele merece, ele trabalhou. Mas esse cara, eu disse a ele, não queime comigo, porque se você for trabalhar em qualquer empresa daqui de Alagoas, as pessoas vão perguntar pra mim. Todos os donos das empresas de tecnologia são meus amigos aqui. E dito e feito. Os caras perguntavam, tem um fulano aqui que trabalhou. Não, contrato não, isso aí não. Eu dizia mesmo, porque você tem que separar o joio do trigo. E eu dizia ao cara, fulano perguntou, eu disse pra lhe contratar não. No jogo, numa mesa de poker, assim. Aí ele ficava doido, apostava mais errado, eu ganhava mais dinheiro. Mexeu com o psicológico. Tem que mexer com o psicológico, eu dei a informação na hora certa. Mas qual é a parada? A parada é que, no início, você pode até dar essa pingada. Ele continuou pingando. Eu não julgo. O cara é moleque. Hoje ele deve ter seus 26. O cara, quando tá novo, o cara tem as ideias erradas. Mas o que você tem que entender é, quanto mais próximo você vai chegando da velhice, e a velhice profissional, se você começa a ser 30 anos, você já é velho, pô. Você tem 12 anos. Pô, eu tenho 34, eu tenho 20 anos de programação. É muita coisa, pô. Daqui a 10 anos, se fosse o mundo antigo, eu fosse um CLT, eu tava aposentando já. Mas se aposentar com 44 anos numa carteira de trabalho, né? Eu não sou CLT, mas seria o caso se eu fosse. Então, na programação, 30 anos você já tem uma velhice, se você começou cedo. Quando você chega nessa velhice dos 30 e poucos anos, você vai perceber que se você pulou de galho em galho em 10 anos, velho, não tem mais galho pra pular, não. Pra pular. Galho e pular foi foda, agora deu conector. Vai chegar uma hora, pra vocês terem noção, pra eu ser contratado. Olha a viagem, Wesley, você que é de segurança. Pra eu ser contratado na Mongo, os caras analisaram meu score Serasa, os caras analisaram minhas certidões civis, nada consta, se eu já fui preso. Pra entrar na Big Tech é assim, pô. Pra entrar numa empresa grande é assim. E a cada 2 anos eles confirmam que eu não fui preso por nada ainda. Cada 2 anos. Trabalhando direto da cadeia. Toda vez que eu penso em teste de drogas eu ainda não fiz. Teste de drogas eu ainda não fiz. Esse aí ainda não fiz. Doideira, isso aí ainda não fiz. Mas o de prisão eu fico todo dia rezando pra não ser preso, porque se eu for preso, alguém me estressa, eu disse, não posso matar esse cara, pô. Se eu matar, a empresa pega. Então, as empresas estão aumentando cada vez mais os processos. E empresas grandes já têm esses processos antigos há muito tempo. Então, aqui é a parada que o Wesley falou, as empresas estão cada vez mais se aperfeiçoando a entender o mundo de hoje. Então, o cara não se cria. E fica chato você com 30 anos querer mudar e o mercado não permitir que você mude. Porque vai todo mundo dizer, esse bicho não, esse bicho não, esse bicho não. Que a história contada dele fica feia. Então, o que a gente tem que entender, eu falo muito sobre isso. Eu pulo de galho em galho, por exemplo. A empresa comprou meu passe, essa da Califórnia, né? Eu posso trabalhar para vários lugares porque eu sou contractor. Contractor eu não devo nada a ninguém, né? Eu tenho minhas empresas e eu sou contractor para outras. Eu não tenho nenhum vínculo empregatício onde eu seja limitado a nenhuma. Minha parada mesmo é a Mongo. Da Mongo eu não saio. Só se a Mongo me tirar. Se a Mongo me tirar, aí eu vou ser preso, porque eu vou tocar fogo em alguém. Não me tirem, né? Aí, o que é que acontece? Eu ainda consigo pegar algumas consultorias extras. E aí, para não ter tanto trabalho, eu só pego um a mais. Alguma coisa ali que eu trabalhe mais 15, 20 horas por semana, no máximo. Eu estava em uma da Inglaterra e essa outra empresa da Califórnia pagou meu passe. Os caras disseram, a gente paga X mil dólares para você vir a mais no ano, a gente paga um bônus, a gente aumenta seu salário em tanto. Então a gente fez essa negociação. Só que a partir do momento, isso foi em junho, eu tenho que entender que eu não posso sair dessa empresa agora antes de, no mínimo, julho de 2026. O único momento que eu posso sair é julho de 2026, o mínimo. Por quê? Porque o produto que nós estamos criando, o delivery dele é julho de 2026. Então eu não posso abandonar o barco antes da entrega do produto. Em julho de 2026 eu tenho uma decisão. Ou eu continuo nesse local, dando consultoria e trabalhando junto com eles, ou eu saio. Aí é diferente. Você já tem um ano. Se alguém na entrevista perguntar o que você fez durante esse ano, acesse tal site. Isso é uma plataforma web, é um PWA que eu ajudei a construir. Toda a API que está construída aí fui eu. A escalabilidade dela aguenta 10 mil pessoas ativas por mês. Eu criei um load balance, lá, e você vai explicando tudo que você fez. E com um ano feito, saindo com a cara erguida, você chega pro seu chefão lá e diz, me dê uma reference letter. Eu tenho várias.
Me dê uma carta de referência aí. Porque se o cara achar que eu fiquei só 6 meses, eu tenho lugar que eu fiquei 6 meses, eu saí com a carta de referência. Eu contrataria o Duval novamente se ele quisesse. Pra que se o cara disser, você tá saindo desses lugares porque você tá pulando de galho em galho. Não, eu saí porque eu concluí o projeto, era 6 meses e pronto. Aqui a referência do CTO dizendo que eu sou bom. Então, você tem que perceber que quanto mais velho você fica, você tem que se blindar mais. Porque vai chegar uma hora que as empresas não vão mais lhe contratar. Isso é realidade. Eu falo porque eu não contrato mais certas pessoas. Sempre que eu vou para software house, hoje em dia eu não contrato tanto sêniors. É difícil uma empresa lagoana ter competitividade alta para pagar salário para sênior. Porque sênior ganha... Se você é um sênior e você não ganha 30 mil reais por ano, por mês, 30 mil reais por ano, você tá fudido. Tá difícil, hein? Por ano tá fudido. Que sênior, merda. Se você não ganha 30 mil reais por mês, uma coisa é certa. Você tá fazendo algo errado. Porque um sênior de alto valor no Brasil consegue ganhar isso. Se não falar inglês, isso 30 mil reais por mês é a base de um sênior no mercado afora. Então, como é que uma empresa lagoana vai passar a pagar 30 mil pila para um sênior? Não tem como. Então, hoje eu não consigo contratar tantos sêniors. Eu contrato plenos e júniors. Mas mesmo assim, você já olha o cara com certo viés. Beleza, você não sabe tanto, mas o que você fez até hoje? Me contrata do Duval. Pode ser, a gente conversa depois. Ninguém... Qual é o ponto de vista do pleno? Cara, eu acho que assim, não acho que seja um problema você pular de empresa para empresa, desde que você seja realmente bom. Porque se você for realmente bom, sempre vai ter uma empresa que vai querer lhe pagar mais. Só que nem o próprio Duval falou, sempre tem uma empresa que tá cobrindo o budget dele. Só que aí que tá. Tem um limite, né? Porque, que nem o Duval falou, você chegar em 30 anos só pulando de empresa, você não tem uma carreira de fato consolidada, é complicada. Então, até certo nível, vale a pena você pular de empresa para empresa, mas você tem que pensar na sua carreira também, porque nem tudo é um salário alto. Se você for realmente bom, sempre vai ter uma empresa que vai lhe pagar mais, que vai cobrir seu salário atual. Mas, cara, tem que pensar na carreira também, no que você quer pro seu futuro. Eu gosto de uma coisa que o Duval falou, que é, tipo, acabar os projetos. Isso é uma coisa que eu tenho visto bastante. Assim, não sei qual que é a opinião de vocês, acho que a gente tá mais ou menos na mesma faixa de idade. Acho que só o Duval, que é um pouquinho mais... tem um pouquinho mais de estrada. É um senhor. Mas eu percebo que a geração que tá entrando depois da nossa, não muitos anos de diferença, mas a nova geração, ela tá vindo com um apetite muito grande. Eu acredito que, como o Duval falou, acho que a sua fala foi muito importante para quem tá começando a carreira. Você levou anos da sua posição, né, de trajetória para chegar na posição que você tá hoje. Anos. Foi 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2. Não foi. São muitos anos para você chegar numa posição de lead, de sênior e tal. E essa posição, ela vem com uma responsabilidade. E eu acho que as pessoas hoje em dia, a nova geração principalmente, ela vem com uma ansiedade muito grande de chegar numa posição para ter o título. Muitas vezes nem é sobre grana, muitas vezes é muito sobre título. E o mercado usou isso durante a pandemia. Se a gente fizer uma análise aí, tinha gente com título de sênior ganhando salário que a gente sabe que não era salário de sênior. O mercado fez um jogo de palavras ali, subiu o salário do staff, principal, não sei o que, começou um monte de gente que você olhava assim, 5 anos de experiência, principal engineer numa empresa grande, peraí, alguma coisa tá estranha. Mas foi uma assimetria que o mercado criou na época para fazer pessoas que não eram sênior, claramente não eram sênior, ter o título de sênior, ficarem satisfeitos com isso, mas hoje eu já vejo que o mercado não aceita mais isso e as coisas voltaram ao normal. A gente fala muito que os salários mudaram completamente no pós-pandemia. Não mudaram. Os nomes voltaram a ter os nomes que sempre tiveram. Quem é sênior, quem é pleno, quem é júnior. Os papéis, eles voltaram a ter as responsabilidades que eram esperadas. Só que existe um processo. Conforme a experiência ela vai te dando alguns aprendizados, quando você chega no cargo, no sênior, no lead, ou até mesmo um cargo de gestão mais pra frente, a empresa tem expectativas. É engraçado que o Duval mencionou que a equipe estava meio perdida, mas e agora? O que a gente faz com a saída de um gestor? E o cara que teoricamente estava ali na posição mais sênior se sentiu na responsabilidade de assumir aquela equipe e tocar a operação. Isso mostra um aprendizado que a gente tem ao longo da carreira,
pra você chegar ali naquele momento. E aí eu percebo que hoje as pessoas elas não entendem que existem processos, existem etapas da vida, desafios que você precisa vencer antes de você sentar numa cadeira de sênior, de lead, staff, especialista, principal, enfim, existe uma trajetória. Vocês têm essa mesma percepção? Eu tenho, totalmente. Principalmente que, pronto, outra coisa que a pandemia jogou lá pra cima, né, que acelerou, que foi que quem aproveitou, né, o hype foram os vendedores de curso, que é o que... entre na área aqui, ó, 6 meses, você tá pronto, você vai saber tudo. Esse pessoal, se aproveitando da ansiedade de todo mundo querendo entrar na área e querendo ter um cargo elevado, né? Pô, farmou ali muito dinheiro só com história. Do zero ao dev na gringa em 6 meses. Exatamente, do zero ao dev na gringa, aprendendo HTML, CSS, JavaScript, fazendo um projetinho ali pro KPI, essas paradas. Exatamente. Tipo, totalmente sem sentido. Não faz sentido nenhum. Só que naquela época o mercado comprava, né? E como ele tava falando, o mercado não tá... Os salários não estão diminuindo, eles estão voltando ao normal, né? Tanto que tem gráfico, tem pesquisa comprovando isso, que eles estão voltando ao que eram antes da pandemia. Apenas isso. A pandemia foi uma bolha ali, uma coisa... totalmente anormal, tanto que é um gráfico gigantesco de contratação e depois de layoff, né, que vem em seguida. Mas nada que a gente não estivesse esperando, né? Então tá dentro do normal isso. E aí hoje o que a gente tem? Muita gente que entrou atrasado nesse hype, tá? Chegou ali no final da pandemia, começou a estudar e agora tá tendo muita dificuldade de conseguir uma vaga júnior. Porque o mercado tá saturado de júnior, tá faltando pleno e sênior. Não consegue contratar porque o pessoal não tem profundidade técnica. Todo mundo só sabe ali o básico, sabe usar framework, só React. Você vai chutar ali a árvore e cai 10 de React. Mas é isso. Falta profundidade. Tanto em conhecimentos assim, DDD. Você vai chegar num júnior e perguntar pra ele o que é DDD, ele não vai saber o que é. Dungeons & Dragons. Eu já joguei. Pô, e acho que nem só questão de salário e, tipo, o mercado tá saturado de júnior. Cara, sempre foi, tipo, antes da pandemia também era difícil. Tem gente dizendo, não, a bolha dev estourou e agora ninguém consegue mais vaga, ninguém consegue mais entrar no mercado porque tá morrendo. Mano, sempre foi difícil pra eu conseguir minha primeira oportunidade. Meu Deus! Eu lembro que eu era estagiária e, tipo, eu já tava quase batendo 2 anos de estágio. A gente só pode fazer estágio na mesma empresa 2 anos. Eu achava que ia acabar o estágio e ia morrer naquilo. Eu comecei a mandar currículo pra vaga júnior, abordar a empresa no LinkedIn. E, cara, ninguém queria, tá ligado? Porque era difícil. E, tipo, não é de agora que é difícil você conseguir a primeira oportunidade. Pô, tu não tem nenhuma experiência que comprova que tu sabe fazer alguma coisa. Então, as empresas vão sempre olhar pra tu com um viés de que tá desconfiando. Tu tem experiência, tu sabe fazer as coisas, tu mostra e ainda desconfia. Imagina quem não tem nenhuma experiência. Então, assim, é uma coisa que sempre foi difícil. E as pessoas começaram a se apavorar, porque vendedores de curso foram tacando esse terror de não, porque agora a bolha tá estourando e ninguém consegue mais vaga e as pessoas vão se apavorando. Tem gente que vem falar comigo, tipo, mano... tô assustado porque eu tô no 3º período já da faculdade e eu não consegui estágio. Cara, eu consegui meu estágio lá pro 6º período, sabe? Tipo, é normal, você acabou de entrar na faculdade, o que é que tu sabe fazer? Tá aprendendo o que é um algoritmo. O pessoal tá se aproveitando ali do fear of missing out, né? O FOMO. E fora que as pessoas também, elas queimam um pouco das etapas, né? Você tá na faculdade e aí você tá procurando emprego na gringa e beleza. Aí um belo dia você arranja emprego na gringa. Cara, o que essa empresa tá lhe contratando? Qual que é o objetivo de uma empresa contratar uma pessoa que tá no início da faculdade, que muito pouco sabe fazer um trabalho ali, assim... Às vezes a empresa está precisando de um trabalho pontual, uma mão de obra barata para fazer um CRUD, enfim, migrar um projeto, uma coisa que
que é operacional, geralmente. Então, assim, você até pode conseguir aquela experiência, mas precisa ficar claro que aquela empresa não está contratando você pela sua capacidade técnica. Ela está contratando porque é a mão de obra barata, disponível, que ela vai pagar ali $1.000 e você vai ficar feliz. Só que muitas pessoas, elas olham para isso como uma excelente oportunidade e largam tudo. Abandonam a faculdade, para de estudar, vai... E aí a empresa fala, ó, se você alocar mais horas, contractor, né, e tal, ó, se alocar mais horas eu te pago o dobro. E aí o cara, beleza, quanto? Fica $1.500. Aí o cara aceita, larga a faculdade, para de estudar, às vezes estava fazendo inglês para melhorar e tal, abandona o inglês e vai tocar código. Um belo dia, essa empresa acha outra pessoa no leste asiático, topando ganhar metade do que você está ganhando, ela manda você embora, não dá nem muito obrigado. E talvez, se você tentar voltar para a faculdade, voltar para o inglês, voltar para as coisas que você estava fazendo, às vezes elas não vão estar mais lá esperando por você. Você não vai ter mais o mesmo ritmo, vai perder o período ali da faculdade e tudo mais. Então, assim, eu acho que é preciso entender que são etapas, né? Você começa a carreira, você tem que saber que você é júnior e você tá começando fazendo o básico. Se você começa a carreira achando que você vai ser dev na gringa, mas você não sabe o básico, se você não entende como funciona um servidor web, e eu acho até engraçado, assim, eu vim da escola técnica, antes de fazer a graduação, eu fiz o técnico, e o meu técnico, ele é muito ligado à parte de ciência da computação. Então, aquela coisa de sistemas operacionais, processos, como funciona a rede, não sei o quê. E eu vejo que hoje em dia, as pessoas elas não sabem mais o que isso significa. Quando a gente fala sobre alocação de recurso, como que funciona uma pilha, como a memória se comporta, as pessoas não entendem. Então, eu achei engraçado que eu estava prestando uma consultoria para uma startup e essa empresa estava rodando um software numa estrutura bem estranha, exótica, eu diria. E ele estava concorrendo, tinha processos rodando, concorrendo com vários outros processos em paralelo e processos muito grandes, rodando dentro de um mesmo pod, dentro de um Kubernetes, um negócio assim, que não fazia sentido, mas estava assim. E aí, um belo dia, eu fiz uns testes e falei, cara, essa estrutura aqui, ela não aguenta a vazão que a empresa está planejando para, tipo, daqui um mês. A gente não tá falando de um planejamento de longo prazo. E aí a pessoa que era responsável na época falou, isso aqui é besteira, a gente muda, estica, faz não sei o que no Kubernetes e... Cara, você não tá... Vamos gastar o investimento todo em recursos. Tudo com infraestrutura. Exato. E aí o que eu achei engraçado é que ele falou assim, mas a gente pode esticar. Eu falei, tá, a gente pode, mas se a gente sabe que tem uma previsão de crescimento ali, que o planejamento é esse... Enfim, teve toda uma história envolvida, e aí a pessoa falou, não, mas a memória é só esticar e... Eu falei, cara, você não tá entendendo. Não é sobre esticar a memória, não é sobre ter recurso. Hoje, com o cloud, as coisas ficaram muito transparentes para o desenvolvedor, isso é verdade, mas em compensação... essa abstração para o desenvolvedor de que tudo é um clique. Eu preciso subir uma aplicação. Clicou, a aplicação está rodando. Rodando onde? Na cloud. Qual cloud? Como? Qual serviço? Como? Não sei. Está na cloud, está rodando. Fez com que muitos desenvolvedores hoje em dia não entendam como as aplicações funcionam. E aí foi engraçado que nessa aplicação específica, ela não era otimizada para múltiplos threads, ela não tinha nada disso, ela não era preparada para a escala que ele estava planejando. E aí eu fui explicar para o desenvolvedor por que isso não fazia sentido e que ia dar muito ruim. E em um dado momento eu percebi que ele não entendia o que era um processo, o que era um thread, o que seriam funções concorrentes, o que rodava assíncrono e assíncrono. Ele não entendia nada disso. E essa pessoa estava numa posição de, teoricamente, o desenvolvedor mais sênior dentro de uma startup que teve investimento de 7 dígitos. Alguma coisa está muito estranha. Então, eu acho que essa base, que muitas vezes, hoje em dia, as pessoas estão deixando de lado, achando que não é importante, sistemas operacionais, arquitetura de computadores, como que as coisas funcionam na íntegra, ela está prejudicando muito a qualidade das pessoas de resolver problemas. Porque a gente escuta a célebre frase, né, há muito tempo, de na minha máquina roda, só que agora as pessoas falam, mas devia rodar, não roda na nuvem.
Onde que você acha que está o problema? Na cloud de $1 bilhão de valor de mercado ou no seu código que está fazendo alguma coisa errada e não está gerenciando direito? Vocês já enfrentaram alguma coisa assim? Cara, acho que eu já enfrentei o contrário, na verdade. Eu vim do desenvolvimento desktop, né? Então, para tu desenvolver desktop ali, tu precisa ter uma noção de como o computador funciona no hardware mesmo, porque tu vai estar alocando memória diretamente ali, tu vai estar manipulando teus registradores, tudo, mas, por mais que tu use assim uma linguagem mais user-friendly, ainda assim, quando tu precisa debugar alguma coisa, tu vai ter de ir atrás de entender o que está rodando ali. Tu tem de entender protocolo que se comunica, como que teu software se comunica entre diferentes computadores, com a rede e tudo mais. Teve uma época que eu desenvolvi um software que ele se comunicava via satélite, com um dispositivo. E aí a gente precisava fazer um protocolo Telnet. E aí, mano, tu vai atrás de Telnet, hoje em dia tu não acha documentação pra tu implementar um protocolo Telnet em Objective-C. e, tipo, pra tu debugar isso num rolê que tu tá usando uma VPN, tu nem vê o device na tua frente porque tem um NDA assinado. Então, assim, eu via muito na prática a gente tendo de entender toda essa questão de como funciona o computador, a questão de registradores, como funciona protocolos e implementar coisas do zero. Porque hoje a gente está muito acostumado a usar libs prontas. Tipo, não, tem uma lib que faz isso, então vou fazer um protocolo aqui, tu dá um pontinho, coloca o método e tu já dispara o negócio, sabe nem como funciona ali por baixo. Então, acho que isso às vezes prejudica. Porque já aconteceu o caso de que a implementação em uma lib estava errada. E era a lib que a empresa utilizava, assim, da própria linguagem. A implementação mesmo na própria lib estava errada e, tipo, isso estava causando um bug na aplicação. E as pessoas, não faz sentido. E ninguém chegou para pensar e desconfiar que podia ser a lib que estava errada. Por quê? A gente usa cegamente, não para analisar como que é a implementação por trás daquilo. Então, acho que isso tem impactado muito hoje em dia. A galera não sabe mais o que é modelo OSI, né? Ninguém assistiu a aula lá de arquitetura de computadores, rede de computadores. Ninguém leu o livro do Kurose, né? Kurose ficou pro passado, né? Aí, nessas horas, é até engraçado. Eu tive uma discussão com uma equipe de desenvolvimento numa empresa que eu trabalhei recente. E a galera tava falando sobre um projeto que não estava funcionando corretamente a comunicação da forma que eles esperavam. E aí eles trouxeram a discussão ali, falaram que o problema estava no WAF. O WAF tá bloqueando, tá não sei o que e tal. E aí eu falei, tá, mas vocês já fizeram os testes? E a gente começou a fazer alguns debugs. Eu disse, tá, beleza, vocês interceptaram a comunicação entre o dispositivo. Um dispositivo real. Não uma plataforma, um browser stack da vida lá que você emula tudo. Não, pega um dispositivo real, instala o app e faz um teste. Intercepta a comunicação e vê o que está acontecendo. E aí a galera... Tá, mas como que eu faço isso? Como que eu intercepto? Não dá pra eu só subir aqui no Android Studio e botar lá o negócio pra capturar... Olhar os logs no Datadog. Exato. E aí eu falei assim, cara... Peraí, deixa eu te mostrar um negócio aqui que existe. E aí a gente instalou o aplicativo, fez toda uma simulação. E aí a pessoa parou, olhou assim e fez... Eu já tinha ouvido falar de Wireshark, mas eu não fazia ideia de como ele funcionava, pra que ele servia. Eu falei assim, por incrível que pareça, lá em 1900, quando eu pegava algumas coisas bem estranhas... E eu que sou velho. Apareciam umas coisas que realmente a gente sofria pra resolver. Com o Wireshark, TCP dump, não sei o que. Um monte de coisa que tinha antigamente, que hoje em dia ainda existe, mas hoje a gente tem soluções extremamente modernas que facilitam a vida. Então, tipo, você não precisa ter mais o esforço que você tinha no passado para debugar uma aplicação, mas, mais uma vez... Não é sobre saber qual aplicativo você vai usar para debugar o negócio. É saber sobre o que você está procurando. Tipo, qual é o erro que você espera? Se a comunicação não está funcionando. Se está dando um erro de HTTPS. É o que está cuspindo de erro para você. O que você está procurando? Eu estou procurando um erro na camada de transporte. Tá. E aí? Onde é que eu olho? Eu tenho que olhar no Fire. Eu tenho que olhar no Apache. Não. Você
Você tem que olhar na camada de transporte. Quais são os objetos que existem ali? E aí eu acho que hoje as pessoas elas estão abstraindo muito essas coisas. E aí na hora de debugar... devia funcionar. Certo, mas por que não funciona? Não sei por que não funciona. E aí, Duval? Você sente muita diferença dos desafios do passado pra encontrar a solução? Você acha que a galera hoje ficou Nutella? Ficou, pô. Demais. Toda geração antiga fala mal da próxima geração, né? Sempre é assim, né? Os nossos pais dizem que a gente é tudo menino criado com vó, e a gente tá falando mal da próxima. Mas é porque essa parada de realmente... Assim, é uma discussão complicada, né? Falar se faculdade é bom ou não, né? Pra nossa área. Eu sou suspeito pra falar porque eu tenho faculdade, né? Fui formado na Federal. Tenho mestrado também na Federal, mas... eu acredito que sem universidade você pode ser um bom profissional, sim, na nossa área. Porque tem muito na internet. Mas você tem que ter uma rigidez, uma disciplina muito grande de estudo, né? Pra você saber exatamente onde você vai. Porque o bom da faculdade é que, tipo, a galera tá meio que mapeando já o que você precisa estudar. Então você não tá estudando cegamente, né? Você vê, eu pego um cara... Pegar um desses três aqui. Eu vou fazer uma pergunta para eles três, eu tenho certeza que a chance deles errarem é alta. Uma pergunta simples do tipo... Que eu não vou fazer vocês passarem vergonha, eu já vou fazer a pergunta e responder logo. Mas qual é a diferença entre shallow copy e deep copy? Isso é uma parada teórica, pô. Shallow copy é... Quando eu copio uma variável, na verdade eu só estou copiando a referência ao ponteiro da variável na memória. E deep copy eu estou recriando toda a variável aqui. Então se eu mudar aqui eu não mudo lá. Ainda bem que você explicou. Como eu falei. Você sabe... Quando eu digo você, é vocês mais jovens, a turma de vocês. A nossa turma também tem um monte de filho da puta ruim. Muita gente... Chamou a gente de ruim. Muita gente sabe o que é na prática. O cara sabe dizer, se A igual a B e eu mudar B, muda A também. O cara sabe como fazer isso. Mas ele não sabe explicar por trás dos panos, ele não sabe os termos técnicos. E aí quando você muda o ponteiro de uma variável para outra e depois você pega um endereço de memória que já estava alocado e você está usando uma linguagem de programação que não gerencia a memória automaticamente, como C... Aí você pega lixo de memória, o seu código tenta interpretar aquele lixo de memória, quebra. Aí tem um negocinho e aí você não entende por quê, né? Garbage collector, né? Aí vem toda porra, aí quando você vê que a gente é inteligente mesmo, tá vendo? Nem sabia que é nessa hora que eu lembro nosso amigo Gilton, lá do IFAO, que me ensinou lá em 1900 também, brigava comigo, falou como é que você aloca a memória e não desaloca a memória. Eu apanhei bastante com isso. Mas eu acredito que ainda existe... Fazer o básico bem feito ainda serve muito. Você vê, eu peguei um problema agora na Mongo. Loucura. Uma das maiores empresas da América, eu não posso falar o nome. E passaram por 2 consultores. Os caras têm um banco de dados, só a cloud deles de banco de dados é tipo um Camaro por dia, pô. É milhares de dólares por dia. Uma vida baseada em quantidade de Camaros. Minha métrica é Camaro. É a moeda. Moeda de troca. Os caras Quantos Camaros pagam, você vai me pagar por mês? Os caras pagam, pô, em um banco só que a gente tava mexendo, 7 milhões de dólares por ano de cloud, do banco, um banco. Caramba. Aí o que acontece? Perder um cliente desse é loucura para time de venda. O time de venda não quer perder, né? 2 consultores passaram pelos caras e não resolveram. Chegou em mim. Já chegou em mim, tipo, daquele jeito, né? Quando os caras disseram, Duval, A não resolveu e B não resolveu, tu vai resolver. Eu disse pra minha esposa, hoje que a gente vai passar fome, que eu vou ser demitido. Que eu não vou resolver. Quando o problema chegou, eu vou tentar explicar o problema de forma simples. Um réplica set. Eita porra, tô falando muita palavra difícil. Ninguém entendeu aí já. Entendeu. Mas eu vou falar de forma mais simples ainda. Os amadores pegam o banco de dados e colocam em uma cloud. Aqui está meu banco. Os profissionais criam réplica sets. O que são réplica sets? O meu banco ele tem uma redundância em outros nós. Então eu tenho um nó que é o nó primário e eu tenho outros nós que guardam 100% da mesma coisa do meu banco para eu ter 100% de uptime. Se meu banco cai aqui, eu nunca vou ter problema de ter uma interferência, o banco simplesmente consumir muita CPU, quebra esse banco, o próximo já aponta para esse. Tem um balanceamento automático, que é isso que se chama réplica set. Tem uma engine que lida com isso. E um réplica set ele precisa de uma parada chamada log, que se chama exatamente oplog, que é operation log. O que é um operation log? Toda atividade atômica em um banco de dados deve ser registrada para eu saber exatamente
para onde eu quiser voltar a qualquer tempo, quando eu tiver um disaster recovery. Então, o que é uma atividade que registra no log? Se eu ler um registro no banco, eu preciso registrar no log? Não, porque um registro ele não altera o banco. Agora, se eu inserir um novo documento, registra lá no log, inserir um novo documento. Se eu li um documento e atualizei, registra lá no log, eu atualizei esse documento. Se eu excluir um documento, registra lá no log. Tudo que altera o estado da matéria do banco, você registra no log. Os caras estavam escrevendo 1 terabyte por hora de log. Nossa senhora. 1 terabyte por hora de log. A maior máquina não aguentava. De tanta pancada no log. Aí disseram, Duval, é só você resolver isso. Uma besteira dessa. Tá bom, eu resolvo. O que foi que eu fui fazer? Vou fazer o que ninguém tá fazendo, vou começar do básico. A galera tava olhando pico de CPU, métrica, correlacionando um monte de coisa, blá blá blá, usando todas as estratégias avançadas. Tá bom, e o que é que tem no log? Eu ia no log e lia operação por operação. Tanto é que os caras perguntaram qual foi o processo que você fez, a gente tá curioso. Eu digo, eu gastei 8 horas lendo todo o seu log. Literalmente, eu fui em todos os logs e olhava. Por isso que ele cobrou 1 Camaro por hora. Por hora. Um Camaro por hora. Eu lia toda a operação do log e eu copiava aquele JSON, botava num calculadora de JSON e dizia quantos kilobytes tem esse JSON? Quantos kilobytes tem esse outro JSON? Quantos kilobytes tem esse outro JSON? Aí eu gerei uma estatística do tipo, ó, o seu banco tem 67% de updates nessa coleção. E o documento médio aqui é 256 kilobytes. Esses 256 kilobytes são escritos 800 vezes por minuto. Faça isso por hora e só nessa coleção que você está atualizando um array gigante, que você poderia estar atualizando só um campo, você poderia economizar 400 gigabytes por minuto, por hora, em vez de um. Dito e feito. Essa mera análise manual, ao invés de estar usando um monte de técnica avançada, palavra difícil, fez com que os caras reduzissem de 1 terabyte por hora para 40 gigabytes. Caraca. Foi a melhor coisa que eu vi na minha vida nessa empresa até hoje. Por isso que eu disse que se me demitir eu toco fogo. E aí a gente volta porque a gente falou lá atrás, né? Isso é uma boa história pra contar numa entrevista, né? Isso. Se você tá trabalhando num projeto há 2 anos, 1 ano, sei lá, 3 anos, e você não tem uma história como essa pra contar, alguma coisa você tá fazendo de errado no seu projeto, né? Você precisa ter uma história boa pra contar. Exatamente. Porque senão passa o tempo, você sai daquela empresa, a próxima empresa que vai te contratar vai perguntar o que você fez lá durante 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ah, eu codei. Mas você codou o quê? E outra, um ponto super relevante que eu acho que você falou e às vezes a gente não leva isso em consideração. Quanto de grana isso representa para a empresa? Tipo, você fez essa redução, 600 gigas por hora. 600 gigas por hora de redução significa quanto de custo de cloud para aquela empresa? Exatamente. Isso é uma métrica que às vezes a gente ignora, a gente fica muito no techniquez da coisa, mas o mercado, quando ele te contrata, ele espera, e aí o nosso amigo aqui que está mais próximo do mercado, o mercado ele espera que você coloque dinheiro dentro do bolso dele. Se você não tá colocando dinheiro, você tá lá ganhando os 30 mil reais aqui que o nosso amigo Durval tá pagando pra galera sênior. Mande convites, mande currículos pra ele aí no direct. Pago viu? mal pra caralho. 30 mil, ó, se prepara. Guardei uma vaga. E você não tá entregando, tipo, 30 mil, porque essa é a conta, né? Você fala, por que o mercado de Alagoas não pode pagar 30 mil reais pra um sênior? Por quê? Porque precisariam ter empresas que coloquem, sei lá, 300 mil no bolso pra ele valer a pena. com esse desenvolvedor todos Isso. os meses, para esse desenvolvedor fazer sentido. Se a empresa não coloca 300 mil no bolso, e a gente tava falando até de uma empresa aqui, que tinha uns anúncios por aqui, quanto de grana eles colocam no bolso todo mês para conseguir valer a equipe de desenvolvimento que eles têm dentro de casa? Essa é a pergunta que às vezes a gente precisa fazer. Porque se você fala, eu ganho 10, queria ganhar 20. Quanto que você tá botando no bolso da empresa todo mês? Para você ganhar 20, você precisaria dobrar o que você bota no bolso da sua empresa. Se você não bota, se o projeto que você atua não gera valor para a empresa, e às vezes a gente técnico fica distante disso, a gente não vê o valor do projeto que a gente tá atuando, pode ter certeza, no próximo layoff você pode estar no bolo. Porque você não tá entregando valor. Cara, tem duas coisas aqui, né? Se você é um mero programador, pedreirão básico lá, que só cria código básico, se você não é responsável por desenhar... Tô acostumado a falar em inglês, que as palavras saem em inglês. Desenhar uma arquitetura, se você não é responsável por gerir toda a estrutura que tem uma definição ali de métrica, de preço, você é o basicão mesmo. Você só é o cara que cria CRUD e cria tela e não sei o quê. Mesmo assim, você tem que entender a seguinte questão. Eu falei sobre isso hoje na reunião do pessoal da Califórnia, sobre a contratação dos novos caras. Eles perguntaram quem é o cara que a gente precisa contratar.
Ele quer que seja ele. Tem que ser ele. Perguntaram quem é o cara que a gente precisa contratar. É um heavy back-end, é um heavy front-end, não sei o que. Eu disse, cara, posso ser sincero? Antes de a gente contratar mais devs, contrate alguém que conecte-se com os stakeholders direito e traga pra gente. Porque nos 6 meses que eu estou aqui, eu não estou há 6 meses, eu estou há 3. Junho pra setembro, 3, 4. Nesse período que eu estou aqui, o que eu vi foi os devs, incluindo eu, fazendo as tasks A, B, C, D e E nos prazos dos seus sprints, entregando e Volatus Health. Eu posso falar que é medicina, porque tá lá a palavra health no título da empresa. Então é um produto de medicina. Os investidores são todos os melhores doutores do mundo. Não posso falar o nome, mas é tudo gente que se eu falar vocês vão saber e da Google o nome do cara é famoso. Vai mostrar pro cara que é o dos investidores. Não vou soltar não, se eu soltar eu surpresa. Vai mostrar de 10 milhões de Camaros. Você vai soltar lá pros investidores na apresentação. Foi feita as tasks A, B, C, D e E. Sabe o que estava acontecendo? O doutor Chibatão, o dono de tudo, dizia: beleza, cadê as tasks F, G, H e I? Eu não queria ver B, C, D e E. Então o erro não estava nem na equipe de dev. O erro estava na galera que se conectava, product owners e managers e os CEOs ali que estavam conectando os stakeholders, querendo encher firulinha, botar um monte de botãozinho tela bonita, e o cara simplesmente desceu a lapada. O cara disse: meu amigo, eu não quero ver isso bonitinho não, eu quero ver o que precisa funcionar, que é esse ponto chegando nesse ponto. Todas as outras telas você poderia ter me apresentado depois. A empresa entrou num clima de fervimento total. Foi por isso que esses caras saíram. Esses caras não saíram porque foram demitidos, eles saíram porque eles disseram: meu irmão, foda-se, eu vou embora. Eu ganho muito aqui, mas alguém em outro lugar pode pagar muito também. Os caras, tipo, o salário dos caras era 200. Eles são norte-americanos mesmo, então eles são pagos como norte-americanos. O salário dos caras era $300 mil por ano. Os caras 300 mil Camaros por ano. 300 mil Camaros. É uns $300 mil por ano, é uns 7 Camaros por ano. Eles simplesmente foram embora, pô. Por quê? Porque dev bom também não fica em ambiente estressante, não. Ambiente estressante positivo é uma coisa, ambiente estressante negativo é outra, né? Então, veja que eu tô falando que a própria equipe errou. Mas é meu papel como dev já pensar nisso. E não ficar falando: eu acho que a gente tem que contratar um carinha que sabe mudar a cor do botão. Não, meu irmão. Contrata alguém primeiro para as tasks que a equipe que você já tem hoje faz, dá dinheiro. E aí o outro ponto é, no meu caso, como sou consultor, é diferente. O consultor ele já entra com a vertente pensando no cliente, em todo o negócio do cara. Mas quando eu tô conversando com os outros consultores, porque é meu papel mentorar os consultores mais novos na Mongo, eu sempre falo: cara, entra na call com o cliente, que é uma consultoria da Mongo, basicamente, em 30 segundos. Os clientes compram créditos, esses créditos podem durar simplesmente um dia só, ou podem durar, tipo, ele vai comprar um dia por semana durante 8 semanas para fazer uma parada grande, uma migração de ciclo para MongoDB, uma parada assim, né? Então, o mais comum é as consultorias pontuais. O cliente chega, compra $10 mil de crédito, aí dá direito a 2 reuniões no mês. Ele vai pegar uma reunião de 4 horas, outra reunião de 4 horas. 8 horas parece muito, mas não é. O tempo vai voando. Você está conversando com o cliente, velho, o tempo vai voando. Porque o cliente pergunta: o que é um OpLog? Aí lá vai eu explicar o que é um OpLog, já foi meia hora, né? Então, e o cara não quer essa explicação que eu dei aqui, rasa. O cara é técnico. Ele quer saber ponta a ponta para ele nunca mais precisar perguntar a ninguém na Mongo. Ele tá pagando essa consultoria caríssima para ele certificar que o time dele é especialista em Mongo, porque foi treinado por um especialista em Mongo. Aí eu disse aos caras: cara, entra numa call com um cliente desse, primeira coisa que você já pergunta é: qual é o seu maior problema? Porque se você deixar o cliente diz: bicho, hoje eu queria discutir como a gente melhora o meu esquema do banco, hoje eu queria discutir como é que a gente talvez coloque um Gen AI aqui e a gente bote vetor embedado. Pelo cliente, ele faz 400 coisas em um dia só. É seu papel como consultor entender que você tem que resolver primeiro uma coisa que dá dinheiro para ele. Tá, qual é o seu maior problema que você quer resolver hoje, né? Para o cara e diz: não, beleza, a gente vai discutir esses 10 tópicos. Mas vamos imaginar que só dá tempo de discutir um. Qual seria no seu caso? Aí ele vai dizer: eu acho que esse é o mais importante. Começou por esse. Porque até se a consultoria se alongar a ponto de só ter tempo de discutir um, você discutiu o mais precioso pro cara. Então imagine um dev que vai apresentar os resultados. O cara fica mostrando um monte de telinha, botãozinho que ele criou. Cara, mostra sendo salvo no banco o dado. Mostra que os dados estão à prova de balas. O que era para ser string é string. Se você consultar em outro local, o dado não dá erro. Eu já fiz a validação. Eu ainda vou melhorar as cores e os botões seguindo a tela que foi criada lá, mas a parte funcional já está funcionando.
Quantas vezes, pô, o pessoal diz, deixa a tela assim, a gente apresenta pro cliente. Depois a gente melhora a tela. Porque o valor do negócio está na funcionalidade. Então os clientes, eles querem que você tenha certeza que a funcionalidade que você precisa entregar está sendo entregue, né? Deve, e a parada, todo dev tem que ser vendedor, né? Que todo mundo diz. Não, o dev pode ser o cara ou a cara que trabalha de calcinha e cueca em casa. Agora se o dev quer ganhar muita grana e quer que a moeda dele seja Camaros, ele vai ter que aprender... Na Chevrolet. Vou começar a oferecer trabalho de graça. Ele vai ter que aprender a trabalhar orientado a vendas. E se você é um dev que só quer construir carreira, quem é o seu produto? Você mesmo. Então você não mente no currículo, mas você embeleza ele. Você não mente no LinkedIn, mas você embeleza ele. Você omite. Omite. Você omite quando estiver trabalhando em 3 lugares ao mesmo tempo, né? E é engraçado que agora na mesa a gente tem várias pessoas aqui que criam conteúdo, né? Fora do universo ali, vamos dizer assim, do nosso dia a dia de trabalho, tecnologia, mas vocês criam conteúdo também. E hoje a gente tem cenários diferentes no mercado em relação a essa questão de criação de conteúdo. A gente tem empresas que veem a criação de conteúdo como uma forma de estar próximo da comunidade e atrair novos talentos, identificar oportunidades de talentos, enfim, contratações melhores e tudo mais. E até mesmo pessoas que são capazes de se comunicar melhor, né, com a sua equipe, né? Se você cria conteúdo, geralmente você tem uma capacidade de comunicação melhor. Mas também tem empresas que não veem isso com bons olhos. Enery, você acha que isso afeta as empresas positivamente? Você já teve algum momento que você percebeu que alguma empresa que você estava no processo não gostou de saber que você criava conteúdo? O que você acha sobre isso? Eu comecei a criar conteúdo esse ano, né? Então, acho que eu não tenho tanta experiência para falar, assim, de ter impactado em processo, mas eu já trabalhei em equipes que eu conhecia pessoas que elas, inclusive, falavam mal de quem criava conteúdo. E, assim, isso era uma coisa que me prendia até. Era uma coisa que eu já tinha vontade desde a época da faculdade, de criar conteúdo para mostrar para quem tá começando. Porque sempre tem alguém para tu contar a tua história e a pessoa se inspirar, né? Poxa, tu começou agora na faculdade, mas tem um cara que tá tentando o Enem. Tu começou agora como estagiário, tem um cara que tá na faculdade procurando estágio. Então, tu sempre vai ter uma história para contar pra pessoa que tá vindo depois de tu. E eu tinha muita vontade de compartilhar, assim, dos meus aprendizados na faculdade com as pessoas, mas aí eu sempre tinha medo, assim, já trabalhei em algumas empresas mais tradicionais, que isso não era tão bem visto, que era tipo, a pessoa tá ali criando conteúdo, não trabalha bem, tá só vendendo a imagem dela e tal. E aí eu tinha esse receio de começar a criar conteúdo e começar a ser vista dessa forma pelo mercado. E as empresas que eu trabalhei desde que eu comecei a criar conteúdo, no caso só a anterior e a atual... eu tive boas experiências, eram empresas que são bem engajadas com comunidade, então era algo que eu estava sempre sendo motivada, assim, então eu ia precisar ir para um evento e dizer, poxa, eu vou precisar ficar off em tal momento porque vou para um evento, o pessoal dizia, não, tá safe, se você conseguir entregar isso aqui que estava contigo essa semana, pode tirar o dia off e vai lá. E aí era uma coisa que ia tendo essa troca e eu era sempre motivada ali. Não era que eu tô deixando de fazer trabalho para criar conteúdo, mas tinha aquela troca. Eu me comprometi a fazer isso essa semana, eu fiz. Poxa, não importa muito para a empresa o que mais eu estava fazendo além daquilo que eu me comprometi naquele momento, se eu podia estar trazendo para eles uma visibilidade legal ali. Então, foram empresas mais nesse sentido da coisa. Então, acho que eu tive boas experiências. Quem cria conteúdo faz publi para a empresa que trabalha de graça? Polêmico. Posto tanta foto trabalhando que acabo fazendo sem querer. Mas assim, eu nunca contei muito não, pelo menos na empresa que eu tô atualmente não. Me parece ser mais tradicional, eu fico meio com o pé atrás do que vão achar. E eu acho que a única pessoa que sabe que eu crio conteúdo é meu PDM, porque negocio com ele, né? Negociei pra não trabalhar amanhã. Trabalhei igual um fudido até hoje pra amanhã não trabalhar. Mas assim, ao meu ver, se você tá entregando suas demandas,
Também tem as empresas que querem contratar o cara não por demanda, mas por horas trabalhadas. E quer que você fique 8 horas na frente de um computador trabalhando sem parar. Não sei se é tão legal assim. Trabalhar por hora é um negócio complicado. Eu acho que, assim, principalmente o nosso trabalho, que é muito intelectual, às vezes a gente bloqueia, né? Assim como o trabalho criativo, às vezes você tem um bloqueio, né? Você tá ali criando alguma coisa e não vai. Eu não sou dev, né? Mas eu codo nas horas vagas projetos pessoais. E às vezes eu tô fazendo alguma coisa e esses dias foi até engraçado que eu tava codando um negócio em Python. Alô, galera do Python. E no meio do código lá, eu li o código 30 vezes e não achei o erro. E não funcionava, não fazia o que eu queria que fizesse. E eu chutei o pau da barraca e falei, vou deixar pra lá, vou salvar esse negócio, vou me embora e depois eu vejo o que eu faço. Fechei lá e fui assistir um Netflix. E aí, enquanto eu tava lá assistindo meu Netflix, de boa, acho que eu assisti uns 2 episódios lá de Wandinha. Aí deu um estalo na minha cabeça, será que eu chequei lá, sei lá o que, eu nem lembro o que era. Aí voltei lá pro computador, abri o computador e olhei e vi que realmente tava com problema. Ou seja, se eu tivesse ficado ali pelas 2 horas que eu fiquei, parei ali, fui assistir uma coisa e tal, será que eu teria conseguido resolver? Ou será que eu teria me estressado muito mais durante 2 horas, sem conseguir resolver, teria ficado com a cabeça pilhada, e talvez depois de 2 horas o expediente ali acabasse e eu não teria resolvido o problema. Então acho que às vezes, em alguns momentos, a gente precisa parar, precisa respirar, arejar a cabeça, e principalmente quando a gente está lidando com projetos muito complexos, isso é ainda pior, porque às vezes você tá olhando para um projeto gigante, eu acho que foi até, não sei quem foi que falou, que vamos modularizar tanto que a IA não vai conseguir pegar o contexto. E é engraçado que às vezes até a gente não pega o contexto, principalmente quando o projeto não é nosso desde o princípio, outras pessoas meteram a mão ali em boas partes daquele código, às vezes você para e fala, cara, onde que tá essa função? Tem uma função que eu tô chamando aqui desde o início do meu código e eu nem sei como ela é. E aí você vai olhar o código e você não consegue mais entender, porque documentação não tá feita, 3 horas depois, né? o cara faz tipo, eita pô, foi eu que fiz, pô. O cara tentando entender o dia todinho. E Olhar xingando. o nomezinho Rapaz, do o lado. cara que fez essa porra foi um desgraçado. Aí depois o cara, oxe, esse código é mesmo. Não, e tem o famoso código graças a Deus, né? Eu tava olhando um código meu de muito tempo atrás, aí um amigo meu falou assim, cara, tá dando um bug lá, não sei o que, um projeto que a gente fez junto. Eu fui olhar o código e falei, rapaz, graças a Deus que tava funcionando até hoje. Porque eu não faço ideia de como eu fiz isso aqui funcionar. Cara, tem coisas que em alguns momentos a gente gasta mais tempo. Tipo, não é linear o tempo que você leva pra resolver determinados problemas. Eu acho que quando a gente leva isso muito em consideração, às vezes a gente consegue entender que às vezes pra fazer uma mesma task que pode parecer simples, eu preciso pegar uma informação de uma API, eu inclusive apanho muito com isso, quando eu vou pegar a informação da API, a API me dá o dado de uma forma completamente zoada, às vezes vem um JSON todo quebrado, odeio a galera que faz API, que não manda o dado tratado, e aí você pega lá e você gasta 2 horas para poder organizar aquele dado, e você fala assim, pô, mas era só pegar o dado de uma API e cuspir na tela do usuário. Qual que é o problema? O problema é que o dado veio no formato de time zone diferente, o país veio usando uma sigla que você precisa pegar não sei o quê. Às vezes você gasta horas. Então, tipo, o nosso trabalho ele não é linear. Às vezes a gente acha que 2 horas de trabalho vai ser suficiente para resolver um problema e nunca é, né? Todas as vezes que eu disse 2 horas, ou foi 15 minutos, ou foi 15 dias. 2 horas nunca margem foi. de erro é gigante, tá ligado? É surreal. Galera, a gente vai se aproximando do final da nossa conversa aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a presença de todos vocês que disponibilizaram um pedaço aí da sua noite. Todo mundo com fome aqui, ninguém jantou ainda. Mas acho que foram insights muito valiosos e eu queria encerrar a nossa conversa de hoje com uma frase de cada um de vocês, que seria meio que uma recomendação. Se você pudesse dar uma recomendação para o Durval lá do passado, lá de quando você estava na UFAL, alguma coisa que você acha que você faria diferente, sabendo tudo que você já sabe hoje e que você poderia ter feito diferente ao longo da sua carreira, que recomendação você deixaria?
fiquem à vontade, cada um deixe sua recomendação pro seu tech do passado. Eu acho que eu deixaria a recomendação de que aceite que você também erra, né? Porque foi um problema que eu tive quando eu tava começando, que eu não aceitava que eu tava errado. E assim, se você não aceita que você errou, A você não vai melhorar culpa é nunca. sempre do framework. Não, na minha máquina funcionava. Mas, cara, se você não aceita que A culpa você é da errou, Cloud. A culpa é da Cláudia. você não vai melhorar nunca. Todo erro seu é uma nova oportunidade, é uma porta nova aberta. É isso aí. Acho que... Cara, teve um momento na minha carreira que eu fiquei muito estática, porque não em questão de conhecimento, eu tinha desafios, eu aprendia com isso, eu evoluía, mas a minha carreira não andava, porque eu não sabia que eu tinha de ser responsável pela minha carreira. Eu achava que meu gestor tinha de cuidar da carreira por mim, mas, poxa, o gestor é gestor da empresa, ele tá ali para fazer as pessoas entregarem o que precisam, né? Às vezes tu vai encontrar um gestor que vai te ajudar, vai te dar uma mentoria de carreira, mas isso é bem raro. E tipo, eu acreditava que eu ia ter uma guidance, uma pessoa ali me guiando de agora você tente fazer isso aqui para chegar no próximo passo. E geralmente não é assim. Então, eu passei muito tempo esperando vinha o próximo passo e o próximo passo nunca chegava, porque eu não tomava a atitude de ir atrás. E minha carreira só passou a andar depois que eu descobri isso. Com certeza, desde o início, né, conectando o que eu tava falando, se envolva em tudo que aparecer, todo tipo de projeto. Aí é doido, viu? Exatamente, eu sou doido. Tanto que até hoje, assim, quando aparece... Eu já tenho minhas horas, assim, eu diria que cheio, né? Tanto que tem a startup, tem outras coisas já que eu tomo conta também por fora. Mas, assim, quando aparece um projeto novo, eu ainda fico relutante. Tá quantos anos? 23. Tá na idade. Pronto, hoje eu dormi 3 horas, Tá na idade. mas tá tudo bem. Você se envolvendo muito em projeto, você tá sempre procurando mais, isso vai criar o seu caminho de uma maneira que, pô, você vai ter robustez, tanto técnica, de profundidade, porque você vai enfrentar todo tipo de problema, quanto de você conseguir lidar com as pessoas. Porque surgiu uma oportunidade, alguém falou com você vai conseguir lidar com aquilo de maneira de, esse produto aqui tem potencial, eu gostei da ideia, eu vou querer me envolver nele, eu vou desenvolver isso aqui mesmo que eu não saiba tecnicamente, e eu vou estar gerando valor, tanto para essa empresa que eu vou estar trabalhando, quanto para minha carreira. É isso? É isso. Agora a pergunta é... Se eu falar alguma coisa pra ele, o meu Duval antigo, e ele mudar, é efeito borboleta, né? É efeito borboleta. Então eu ficaria só olhando de longe, não diria nada, né? Ficaria só que inocente, vai se lascar. Cara, eu acho que se você tá numa posição boa nos dias atuais, tudo que você passou foi necessário para o seu crescimento profissional, pessoal, seja lá o que for, né? Vou dar um exemplo simples. Quando eu entrei na universidade, há 17 anos atrás, 16 anos atrás, eu queria ser doutor. A minha ideia era... Eu fui criado ali com aquela visão ali da academia, de ser graduado, loucura total. Não precisa nem... Isso aqui eu faço aqui pra todo mundo ver mesmo. Graduação, mestrado e doutorado. Tanto é que tem gente me abusando pra fazer doutorado. Pô, a galera tá me ligando pra fazer doutorado. E eu abri o doutorado da UFAL. Eu vou fazer só quando abrir na minha casa, né? Que eu não sou besta. Aí, o que é que acontece? Eu tinha uma frustração gigante, porque eu entrei na graduação em 2009, só que eu saí e voltei em 2013, né? Então eu ficava sempre calculando. Se eu tivesse terminado a graduação certinho, em 2013 mais 2, eu sempre fiz tudo rápido. Então eu poderia fazer o mestrado em 1 ano e meio, poderia fazer o doutorado em 3 anos e meio. Aí eu ficava com essa neura na cabeça. Pô, eu poderia ser doutor aos 27, aos 28. Então, nem sempre o caminho que o cara lá de 15 anos atrás pensa é o que funcionava. Por exemplo, hoje eu não sou doutor. Mas eu não troco nada na minha vida hoje pelo título de doutorado. Tanto é que eu tenho postergado sempre o título de doutorado. Por que título de doutor, né?
todas as jornadas erradas que eu acometi a mim mesmo, que foram várias, me fizeram chegar num lugar hoje que eu nunca sonhei na minha vida estar numa posição que eu tô hoje. De tipo, liberdade financeira, profissional, tá no topo da carreira e topo da cadeia, né? Na área de tecnologia, o Binhara até falou, o Binhara disse, eu acho que o Durval é o programador que eu mais conheço que ganha dinheiro no Brasil. Sendo programador e não sendo dono de empresa. Porque você pode pegar um Eduardo Saverin da vida, que é o cara mais rico do mundo e é um programador, mas ele é empresário, né? Ou vendedor de curso. Ou vendedor de curso, que aí a gente não pode entrar no final do momento com isso, senão meu coração vai aumentar e as bombas que eu tomo vai fazer assim no sistema. Eu tenho uma ódio dessa galera. Mas eu acho que a gente tem que entender o seguinte, né? O momento que você está hoje, se você ainda não está onde você está, por exemplo, é claro que eu ainda quero o título de doutor, mas ele lhe satisfaz de alguma forma? Se sim, seja feliz por aquele momento e só crie uma jornada à frente, porque, pô, se você não tem 60, 70 anos, a gente tem tempo de sobra para fazer muita coisa. Um cara de 60 anos pode começar uma graduação do zero, imagina a gente com 30, 20 e pouco, 40, né? Eu diria que, para encerrar a minha fala, voltando ao começo, é sempre buscar novos desafios, né? Agora, a maturidade, ela traz a você o entendimento das horas certas de buscar o desafio. Por exemplo, eu tô com a reforma da prefeitura na minha casa, né? Minha filha tá com 1 ano e 1 mês. Fui promovido sem querer na empresa lá. Tô buscando, de fato, uma promoção na Mongo, né? Que a gente já tá quase lá. Eu tô em conversas com o vice-presidente lá, com o gerente da minha área. Se eu colocar um doutorado agora, eu posso colocar todo o resto a perder. Primeiro que não existe doutorado na UFAL ainda, então eu teria que sair de perto da minha filha e da minha esposa. Eu teria que ir para longe. Segundo que já não teria tempo para estudar tudo que você precisa estudar quando você entra na nova sub-área, que o doutorado você vai criar uma nova coisa para o mundo. Pô, doutorado não é que nem graduação, não. Isso numa federal, então, aí é que é loucura. Você vai literalmente ser responsável pela criação de um conhecimento novo na crista da onda de uma área que ninguém criou. Se você não criou, não aprova o seu doutorado. Você tem que criar uma coisa nova. Então, é muito difícil você fazer um doutorado se você já está numa parada que você faz muita coisa. A maturidade, eu acho que ela traz essa ideia da gente entender o momento certo de fazer as coisas. Então, mais uma vez, se eu pudesse voltar no tempo e o que eu dissesse, eu soubesse que ele ia passar por tudo igualzinho, mas só com a maturidade melhor, eu diria a ele que descanse mais, que tudo vai dar certo. Porque eu acho que quando a gente é jovem, a gente é meio doente. A gente pega 4 coisas ao mesmo tempo. E depois o corpo cobra, viu? Só pra você ter uma noção, eu fazia sono polifásico na universidade. Sabe o que é isso? Não, nunca ouvi falar. Você dorme 3 horas, você fica acordado 3 horas e 40, depois você dorme 20 minutos. Aí você fica acordado mais 3 horas e 40, depois você dorme 20 minutos. Eu passei 6 meses dormindo 6 vezes 20 minutos ao dia. Tem fotos, procure no Instagram da UFAL, tem fotos minhas dormindo em todos os bancos. Que eu tirava vários cochilos de 20 minutos porque eu só queria dormir 2 horas por dia. Quando você soma os 20 minutos a cada 3 horas e 40, dá nisso. Eu hoje não consigo chegar em 6 da manhã raiando mais. Eu raiava trabalhando e tudo mais. Então, a dica que eu lhe dou que você é jovem é aproveite bem muito, mas quando você vê que tá cansando, tire uns 6 meses para descansar, senão você não vai chegar na vida longa, não. Mas eu acho que tá tudo certo para todos nós. Eu acredito que se eu tivesse que dar uma sugestão para o Wesley do passado, eu diria que no início da jornada, às vezes a gente negligencia algumas coisas que a gente, depois de um tempo, a gente percebe o valor dessas coisas. Eu acho que talvez eu não tenha negligenciado tantas coisas porque eu tive bons mestres nessa época e Durval tem vários amigos em comum, pessoas que foram da UFAL, do IFAL, que foram meus professores. E assim, Maceió tem excelentes professores que pegam bastante no pé da gente e fica ali. Mas, às vezes, como você falou também, acho que a gente falou em vários momentos aqui, quando a gente é novo, a gente faz muita besteira e a gente negligencia algumas coisas. E, às vezes, a gente não percebe o valor de determinadas oportunidades que a gente tem. Isso. Então, eu acho que quanto mais você conseguir investir no conhecimento base que você precisa, e não só de tecnologia, acho que a gente falou aqui em vários momentos, muito mais sobre soft skill do que sobre hard skill, né? Uhum. O valor de você ser proativo, de você ser engajado, uma boa comunicação, de você não temer determinados desafios. Acho que soft skill ficou muito claro que é algo bastante importante em tecnologia, às vezes talvez mais do que a hard skill em determinados cenários, mas às vezes a gente negligencia essa hard skill e às vezes a gente negligencia aprender também sobre soft skill.
eu tive algumas oportunidades de estudar algumas coisas, de aprender um pouco mais sobre algumas coisas ao longo da carreira. Outras coisas eu não tive oportunidade na época, eu não sabia que eu deveria saber daquilo no futuro e eu não estudei e vim estudar depois. E eu acho que se eu tivesse estudado na época, eu talvez teria conseguido vencer de forma mais fácil determinados desafios. Eu acho que esse foi um dos maiores aprendizados para mim, que a gente precisa valorizar bastante esse aprendizado da base. Mais uma vez, não só hard skill, mas soft skill também. E se desafiar usando esse aprendizado. Na hora que a gente encontra um projeto, e aí galera da UFAL já me desafiou bastante em alguns projetos lá no Ed e tal, com toda a galera, aceitar o desafio e sentir o clima do que você precisa aprender. E às vezes a gente fala, eu sei isso, sei aquilo, mas tal stack, tal item da stack eu nunca trabalhei, e às vezes a gente dá um passo atrás. E se a gente se propõe a aceitar esses desafios, mesmo sabendo que a gente vai ter que aprender algo novo e muito rápido para atender uma expectativa, às vezes a gente descobre coisas que a gente gosta e que também pode pagar muitos camaros, né? Então, acho que esse foi um dos maiores aprendizados. Mais uma vez, obrigado a todos vocês por estarem aqui, por gastarem um pouco do seu tempo nesse nosso bate-papo. Vejo todos vocês no Roga e valeu, pessoal. Tamo junto.